Essa semana, o governo federal tomou mais uma medida que prejudica os interesses da Zona Franca de Manaus. O secretário executivo do Ministério da Economia, Carlos da Costa, retirou da pauta do Conselho da SUFRAMA o projeto da empresa LG, que programava investir 325 milhões de reais em Manaus e gerar 68 novos empregos diretos e pelo menos outros 200 empregos indiretos. A decisão gerou reação da bancada do Amazonas no Congresso. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o empresário Wilson Périco. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlos Júnior. É um prazer sempre falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Mix. Muitíssimo obrigada. Então, na sua análise, o que o governo federal pretende quando decide retirar de pauta um projeto como esse, com investimento aí de mais de 300 milhões de reais para Manaus? Karime, deixa eu te explicar um pouco qual é o processo e por que da surpresa de todo mundo. Certo. Antes da reunião plenária do Conselho de Administração da SUFRAMA, todos os conselheiros recebem a lista de projetos e há uma reunião prévia com os técnicos da SUFRAMA para definir a pauta que vai a plenário. E essa pauta que vai a plenário, então, ela é aquela pauta que foi aprovada por todos, pelos técnicos da SUFRAMA e pelos conselheiros, para ser apreciada durante aquela reunião, ou para ter celeridade a reunião, para ter uma formalidade, mas são 2 dias que esses conselheiros ficam discutindo com os técnicos o conteúdo da pauta. Para surpresa de todo mundo, o secretário especial Carlos da Costa, alegando que o número de empregos que estava no formulário do projeto, que tem uma prerrogativa, tem algumas questões, de um deles é o número de empregos diretos que as empresas vão gerar com aquele investimento. O número de empregos era pequeno pela renúncia, pelo incentivo fiscal que seria oferecido à empresa. Primeiro, não existe nenhuma prerrogativa legal para essa manifestação e retirada de projetos de pauta por essa questão. Os projetos podem ser retirados de pauta por qualquer conselheiro a qualquer instante, mas o que ele peca é a justificativa que ele deu para a atitude dele. Não existe nenhuma linha na legislação que tenha essa relação renúncia e número de empregos como algo a ser observado para aprovação ou não de projetos. É um precedente ruim, é um precedente perigoso, porque depõe contra tudo que nós conhecemos e vivenciamos de inovação tecnológica. Eu repito, eu falei durante a reunião para ele, vou repetir aqui, a maioria dos investimentos feitos no Brasil hoje, e aqui em Manaus não é diferente, são investimentos de grandes multinacionais que geram empregos para brasileiros. Essas multinacionais, elas replicam a produção aqui de produtos de ponta, produtos que são produzidos no mundo todo, e, consequentemente, replicam aqui também os seus processos. E a inovação tecnológica, ela traz, sim, cada vez mais um nível de automação nesses processos. O que eu estou falando é que, muito provavelmente, nós vamos ter os mesmos produtos sendo produzidos com menor mão de obra. Por outro lado, serão necessárias pessoas com melhor qualificação, um nível de empregabilidade, consequentemente salários mais altos do que pura e simplesmente o do montador. O secretário, ele faz, ao final do pronunciamento dele, um comentário sobre o Smile Curve, que é uma ferramenta utilizada por empresas para definir os investimentos, e é notório isso. Aquelas empresas que detêm tecnologias próprias, que são marcas fortes, que podem ditar regras e tendências no mundo, o maior retorno dessas empresas está exatamente
no lado superior dessa curva, vamos chamar assim, que é o investimento em tecnologia e que é o investimento em marketing e comercialização. Porém, o que gera emprego em massa é exatamente o queixo desse smile curve, que é a atividade de manufatura. E é isso que nós estamos discutindo aqui, geração de emprego. Nós não estamos fazendo outra coisa que não surpresos pelo pouco caso feito a geração dos empregos que foram anunciados pelas empresas, por essa empresa. Não só os empregos diretos, 68, 70 empregos, mas isso vai gerar emprego a mais para o pessoal que vai preparar a alimentação dessa empresa, para a empresa que vai fazer o transporte desses funcionários, para a empresa que faz a conservação e limpeza da fábrica, vai demandar mais mão de obra para os fornecedores, porque esses produtos vão ter demanda para insumos locais, como embalagem, fios e cabos. Então, surpreendeu negativamente. Tem toda uma manifestação feita durante a reunião, a Federação das Indústrias, o Centro das Indústrias, a própria SEDECT, na pessoa do secretário Jório, também se manifestou. E tem agora todo esse movimento político para tentar resolver essa questão. Então, infelizmente, foi uma atitude infeliz, mas que traz um precedente muito preocupante para todos nós. Ok, presidente, parece que o governo federal vem tomando aí uma série de medidas que prejudicam diretamente o polo industrial de Manaus. Na sua análise, na sua opinião, são atitudes isoladas ou isso já está fazendo parte realmente de uma política de governo? Carlos Júnior, eu vou te falar, as atitudes que o governo federal tem tomado, reduzindo impostos de importação para alguns produtos, sinalizando uma continuidade e uma ampliação de medidas como essa, elas não trazem prejuízo somente à indústria do polo industrial de Manaus, trazem prejuízo para a indústria do país. É uma sinalização muito ruim que o governo federal dá ao investidor, aquele que está no país e principalmente aquele que teria intenção de investir para produzir seus produtos no território nacional. Ora, se o governo federal diz e dá sinalizações que ele vai reduzir os impostos de importação, é muito melhor para qualquer multinacional sair desse ambiente que nós estamos, de insegurança jurídica permanente, de carga tributária altíssima, uma instabilidade política que nós vivemos, sair desse ambiente onde a legislação trabalhista é extremamente nociva ao empregador, ou sair desse ambiente onde os custos logísticos que nós temos, particularmente aqui em Manaus, são altíssimos. Engana-se quem pensa que uma multinacional vai achar ruim com medidas como essa do governo federal. Não. Se ela tiver condição de atender o mercado brasileiro, produzindo em outro lugar e exportando para cá, a multinacional vai fazer. Só que vai vender para quem? Porque quem gera grande massa de empregos hoje no país ainda é a indústria. E mais uma vez eu falo, a grande parte dessa indústria são multinacionais que investiram no Brasil e geram emprego para brasileiros. Bom, para finalizar, quais são as projeções? A gente já pode ter alguma projeção para os próximos meses, para o fim deste ano? Karine, bom, nós estamos, graças a Deus, né, nos parece que essa questão da pandemia está dando uma arrefecida, a atividade econômica do país parece estar tendo um aquecimento, isso se reflete nas linhas de produção. Nós temos tido dificuldade para conseguir insumos, tanto por conta do aumento da demanda mundial, quanto pelas questões logísticas. Houve um aumento muito grande no custo logístico, uma redução do número de navios que vem para a América do Sul, não é para Manaus, é para a América do Sul. A maioria dos armadores está dando preferência para atender a América do Norte.
por conta da demanda, que naquele continente que aumentou também. Os desafios não são pequenos, mas existe um otimismo grande de que o resultado desse ano seja melhor do que foi o ano passado. E resultado que eu falo não é questão de faturamento, mas principalmente o reflexo social, que é a geração de empregos. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado vocês, Karine, Carlos Júnior, mais uma vez. É sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Mix. Uma ótima noite. Boa noite. Conversamos com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o empresário Wilson Périco. 6 horas e 41 minutos. Boa noite.